Fala comigo, tudo bem? Quinta-feira. Estou aqui para esse devocional antifundamentalista. Deus abençoe cada uma, Deus abençoe cada um de nós. Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de Mateus, no capítulo 21, um texto muito interessante de Jesus entrando em Jerusalém. Nós vamos conversar um pouco sobre essa entrada de Jesus, sobre como foi essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. É um texto que eu gosto muito. Aliás, é difícil dizer isso, né? Porque eu gosto muito de todos os textos. Mas esse é um texto muito importante que define muito Jesus e a sua jornada. Devocional antifundamentalista são leituras sequenciais que eu tenho feito da Bíblia e vou fazendo meus comentários. Então, espero que você esteja conosco, espero que você esteja acompanhando aí toda essa sequência que eu tenho feito. E sem mais delongas, vamos lá para o texto de hoje. Vou compartilhar aqui minha Bíblia para a gente ler junto, porque eu acho importante essa leitura do texto, Mateus 21. Deixa eu sair daqui. E nós vamos até o versículo 11. Diz assim, ó: Jesus e os seus discípulos se aproximaram de Jerusalém. Chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está à frente de vocês. E logo vão encontrar uma jumentinha amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-o e tragam os 2 para mim. Se alguém lhe falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre ele, Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e espalharam pelo caminho. As multidões que iam à frente e atrás gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é ele? E as multidões respondiam. E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então, esse é o texto de hoje e vamos ver o que nós temos de interessante aqui nesse texto, né? Assim, essa narrativa de Jesus e seus discípulos em Jerusalém é muito rica, né? E o Evangelho de Mateus faz essas citações, tentando resumir toda ali essas histórias, ela é muito rica. Uma coisa muito interessante é que, assim, antes de qualquer coisa, fala de Betfagé no Monte das Oliveiras. E aqui não é uma indicação topográfica, né, geográfica, não, é uma indicação teológica. Betfagé significa a casa dos figos. E depois da entrada de Jesus em Jerusalém, vai haver o episódio da figueira estéreo, fazendo a figura com o templo. O Monte das Oliveiras, que é o monte com vista sobre o templo de Jerusalém, né, você vê, é o monte onde, na tradição, Jesus teria que se manifestar o Messias. Então, essas aqui são formações assim teológicas para a gente ver. Aí o texto fala que Jesus entrou ali nesse povoado pequeno, né? No Evangelho, toda vez que o termo povoado aparece, é sempre nesse sentido de mal entendido, de uma sociedade, de uma comunidade que é conservadora, que não abraça a ideia de Jesus. Então, toda vez que nós estamos falando de povoado, é daquele povo que não entende Jesus. Então, nós vamos ter que entender, sim, que quando tem a palavra povoado, é um trecho que quer falar sobre incompreensão, né? Sobre hostilidade. Então, é sobre isso que está falando o texto aqui. Estou colocando só essas informações para você entender.
Jesus está entrando num lugar aonde a figueira não produz figo, né? A figueira é estéril. Jesus está entrando no povoado, no lugar aonde as pessoas não abraçaram a ideia de Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras, né? Que é o monte que você até olha, você vê o templo, é lá onde tinha que manifestar o Messias. Então, o templo olha para Jesus, o templo vê o Messias se manifestando, mas não deixa a figueira produzir frutos, né? Deixa a figueira estéril, não deixa as pessoas abraçarem o papo de Jesus. Então é isso que está acontecendo. É sobre isso que nós vamos ver. Uma grande incompreensão e hostilidade a Jesus por parte, né, daqueles que manifestam o templo, daqueles que manifestam a religião. Beleza? Então, esse é o que eu queria colocar aqui de pano de fundo para a gente começar. E só que hoje eu acho que eu estou numa fase assim mais devocional mesmo. Hoje eu estou menos revolucionário. Acho que hoje eu estou mais coach. Então hoje eu vou fazer essa devocional de uma outra perspectiva. Mas antes, quero te falar. Entra aí no www.apoia.se/Gibran e você vem participar do meu grupo de conteúdo exclusivo. Nesse grupo, todas as manhãs você vai receber um áudio, um pequeno vídeo meu, de até 2 minutos, devocional, com algum texto, com alguma mensagem de Deus para a sua vida, te animando, te colocando para cima, fazendo você pensar o evangelho de maneira que aquilo faça sentido para animar o seu dia. E também você estuda comigo uma vez por mês, num aulão, né, sobre alguma temática. Então, entra aí no www.apoia.se/Gibran. E também é uma maneira de você abençoar aqui o meu ministério, você ser um mantenedor, uma mantenedora desse meu trabalho, desse meu canal. Se isso tem feito algum sentido para você, entra aí e participa, tá bom? Você que está aqui também, já tenta lá o seu dedão no like, se inscreva no canal, compartilha essa live aqui para mais gente, me ajude. Tem uma meta pequena, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, que é os 2.000 inscritos. Estou começando esse canal, tá bem no inicinho, eu tenho 1.000 e poucos inscritos, quero chegar nos 2.000 inscritos. Me ajuda a chegar nos 2.000 inscritos e deixa aí para mim nos comentários também a sua dúvida, deixa aí, concorda, não concorda, minha visão é essa, eu gostaria de ouvir sobre aquilo, que eu vou responder cada comentário, tá bom? Então vamos lá, talvez hoje eu esteja num dia menos revolucionário, e esteja mais aí focado, né, numa perspectiva mais pessoal. Então, eu acho que eu vou ser um pouco diferente. Então, o que está em jogo aqui não é apenas uma cena bonita de ramos e dos mantos estendidos. Não. Mateus 21 não é sobre um desfile triunfal qualquer. É um ato político, é um ato profético, é um ato escandaloso. Jesus entrando na capital do poder religioso e poder político, não com exército, mas montado num jumento. O símbolo, né, do reino que subverte os reinos do mundo. Essa cena, ela inclusive vai preceder o anúncio do que nós vamos chamar de Paixão de Cristo, né? Que é o prenúncio da cruz, da tortura, enfim. Então, é a encenação viva de uma teologia revolucionária. O Deus que vem em fraqueza, que não monta em cavalo de guerra, mas em jumentinho emprestado. Um Deus que não toma o trono, mas faz questão de ir para o madeiro. Né? Então, assim, nós precisamos de entender isso aqui que está acontecendo. Isso aqui é maravilhoso. Na linguagem do Império Romano, os reis, com pompa e com exército, usavam cavalos. Mas esse Jesus não vem na força, vem pelo amor revolucionário. Então, ele inaugura o reino não com espada, mas com paz. Não com hierarquia, mas com serviço. E isso é, assim, profundamente subversivo. Né? Então, assim, o que nós estamos vendo? Jerusalém, nesse momento, era vigiada por soldados, muito marcada por desigualdade.
O templo estava cooptado pelo poder, a fé estava corrompida, uma aliança entre a religião e a opressão. Inclusive, no mesmo momento que Jesus está entrando pela porta oriental, montado num jumentinho, tem uma tradição, a galera aí, né, vai falando da história, que Pilatos poderia ter entrado na porta ocidental num cortejo com cavalos, lanças, soldados, aquela coisa. Então, ao mesmo tempo, tem dois cortejos entrando, um do poder e um da humildade, um do amor. Então, era como se esses dois reinos estivessem se apresentando, o reino de César e o reino de Deus. A entrada de Jesus é também uma performance política que confronta diretamente esses símbolos do poder dominante. Então, nós estamos vendo isso. E o que a entrada de Jesus, o símbolo do jumento, representa? A profecia de Zacarias, como o texto diz. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento. Na tradição judaica, como eu falei, o jumento é o animal da paz, do trabalho, diferente do cavalo, que é o símbolo da guerra, da dominação. O jumento é montaria de gente simples. Então, escolher esse animal, Jesus evoca para si uma profecia messiânica. Mas também ele desmonta as expectativas de um Messias violento, nacionalista. Ele está dizendo assim: o reino de Deus não chega impondo, não chega na força, mas chega se oferecendo. E aí é engraçado que o povo aplaude, agita os ramos, coloca os mantos no chão. Colocar o manto no chão significa nós estamos com você, nós aceitamos as suas ideias. Só que esse povo grita, Hosana, filho de Davi. Então, eles estão aplaudindo, colocando os mantos, não para Jesus, mas para o filho de Davi. Jesus não é filho de Davi. Jesus fala o tempo todo que ele é filho de Deus, né? E é esse mesmo povo que, poucos dias depois, vai gritar, crucifica. A mesma multidão que aclama também se frustra com a proposta do reino de Deus anunciado. Por quê? Porque a multidão ela quer um rei que derrote os romanos, não um rei que morra de amor. Então, essa entrada triunfal de Jesus, na verdade, é um ato de resistência simbólica. Ele escolhe entrar como rei de baixo, que rejeita a glória mundana. Isso é difícil de aceitar até hoje. Alguém que não quer ser forte, alguém que não quer violência. Né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem que entender, como Jacques Ellul dizia, a força de Deus está na sua fraqueza. Esse é o ponto máximo da sua impotência, né? A vitória do amor. O evangelho ele inverte essas lógicas. Né? O jumento é um convite a descer, a abrir mão do trono, a abraçar o serviço, a reconhecer um animal de carga, a conhecer que o reino de Deus não é dos grandes, mas é dos pequeninos. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Né? É isso que nós estamos entendendo aqui. A religião, os saduceus, né, que é a elite religiosa, os fariseus do templo, negociando com Roma para manter sua posição. E aí, então, imagina, na Páscoa, cheio de gente ali, lotado, a Terra Santa, a cidade está toda militarizada, a elite negociando com Roma, qualquer coisinha ali poderia estourar uma rebelião. Então, a entrada de Jesus ela é pensada nisso. Vou entrar no momento que o Pilatos está entrando, mas não vou criar caso, não vai ser por rebelião, nós não vamos brigar, não vai ter treta. Então, assim, isso é muito importante. A perspectiva da humildade que Jesus está falando sobre que o jumento é uma forma inesperada para o povo, mas ele representa uma não violência. A rejeição da violência, do opressor, da opressão. Então isso é muito bonito. Roma, o império que se põe com a espada. O templo, a religião que se mantém o controle por conta da culpa e da exclusão. Mas Jesus chegou dizendo: não, o reino de Deus não nos moldes de César, o reino de Deus não nos moldes do templo. O reino de Deus chegou na fraqueza, na margem, no jumentinho. Então essa teologia é uma subversão pura do reino que estava encarnado lá. Então a gente vê, né? Que coisa interessante. Quantas vezes essa multidão que está ali gritando Hosana, esperando que Deus resolva
as questões do nosso jeito. Quantas vezes nós queremos que Jesus seja o cavalo de guerra da nossa vida e não o jumentinho da nossa humildade? Essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Nós gritamos hosana, pedimos socorro, nós oramos a Jesus como ele se fosse um herói igual Davi, esperando que ele vá resolver os nossos problemas, mas do nosso jeito. Nós não estamos prontos para seguir um Deus que não se impõe, mas um Deus que se entrega. A nossa fé não está pronta para caminhar no jumentinho com Jesus, que ao invés de subir o cavalo dos poderosos e passar por cima de tudo e resolver todos os nossos problemas, ele nos coloca num jumento e fala assim, não, vai servir a humanidade. Vai se entregar. A gente não consegue dar conta de que a glória não está na conquista, mas a glória está na cruz. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Jesus entra em Jerusalém, a cidade do poder, a cidade da religião, a cidade do império, mas ele não entra como César, ele não entra como Herodes, ele não entra como generais que marcham com tropa. Ele entra montando um jumentinho cercado de gente simples, que está gritando hosana, que está pedindo o novo, que está pedindo uma revolução. E essa entrada acaba mudando tudo, porque ele é muito mais revolucionário do que o próprio pedido da hosana da população. Porque essa entrada vai revelar de maneira escandalosa qual que é o verdadeiro caminho da glória, qual que é o verdadeiro caminho que Jesus, que Deus quer seguir. No mundo, a glória, e quando eu estou falando no mundo, é nessa sociedade organizada que não conhece o reino de Deus, a glória está ligada à conquista, ao sucesso, à visibilidade, ao status, ao acúmulo de capital, à vitória sobre os outros, a pertencer e ter muitos bens. Mas Jesus revela uma outra lógica. O reino de Deus está ligado à entrega na cruz, no amor, que não busca dominar, mas busca servir. A cruz e não a conquista. A cruz não é derrota. A cruz é a subversão mais profunda da ideia de vitória. É Deus dizendo: a maior força é o amor, que é capaz, inclusive, de se entregar. A glória do reino de Deus, ela não é triunfalista. Ela é feita de mãos assim, gente, que é perfurada. Não de braços erguidos com soberba, não. Ela não se exibe em palácios, mas ela se manifesta nas ruas, nas favelas, nas lutas diárias pela dignidade. E isso é escandaloso. Saber aonde Deus está. Você consegue ver isso, que a glória do reino de Deus não está em tudo que nós, a nossa sociedade, chamamos de sucesso. E essa leitura do dia de hoje é um convite para a gente se desconstruir de tudo que nos ensinaram sobre o sucesso, sobre fé, sobre poder. Conseguir perceber que seguir Jesus não é subir as escadas para o topo, mas é descer aos porões da humanidade para amar os desprezados. É entender que o evangelho não é sobre vencer os outros, mas é sobre vencer o ego, a vaidade, o orgulho. Morrer para essas questões e ressuscitar com novos olhos. Morrer para essas questões do sabe com quem que você está falando e ressuscitar para outras lógicas. Tipo, mas será que eu estou falhando porque eu não estou falando com todo mundo? Jesus ensina que a glória não é vencer, que a glória é amar, que a glória não é conquistar, não é ter, é se doar, que a glória não é se exaltar, é se abaixar. E quando a gente entende isso, a gente começa a seguir o verdadeiro reino de Deus. Não aquele que entra com o exército, como Pilatos estava entrando no mesmo momento, mas aquele que entra com compaixão. O que não toma o poder, mas o que lava os pés. Então, meu convite é, hoje, Jesus passa pela nossa cidade, montado num jumento da humildade. Ele vai passar por Jerusalém, dentro de você, vai passar por todo o sistema
religioso, todo o sistema da morte, todo o sistema que faz achar que você é alguém que tem que ter, consumir, construir, acumular, todo o sistema que faz você achar que se você orar a Deus, Deus vai vir com esse cavalo de guerra e destruir tudo a seu favor. E ele vem falar assim: vem comigo. Mesmo que o caminho nos leve à cruz, você me chama de rei, mesmo que o meu reino não seja poderoso. Você confia que essa transformação começa não na força, mas no amor que se entrega? Se sim, então prepara para ser incompreendido, para ser zombado, para ser perseguido, para ser rejeitado, para as pessoas toda semana arrumar uma fake news sobre a sua vida. Se prepara, porque as pessoas não vão compreender você, vai te chamar de maluco, de doido, de herege. Mas prepara também para encontrar sentido na luz, na verdade, na vida, onde ninguém mais consegue ver. E todo mundo à sua volta vai falar assim: ah, você é o único doido, né? O mundo todo está errado, só você que está certo. Prepara para, assim como Jó, todos os seus amigos rirem da sua cara, zombarem de você, ainda falarem que o problema da sua vida é você mesmo. Prepara para isso. Porque se você quiser viver a lógica do reino de Deus sobre outros valores, Jesus está com você? Claro que está. Deus está com você? Claro que está. Mas desafiar Jerusalém, entrar em Jerusalém num jumento quando o poder está do outro lado entrando num cavalo, não é simples. Desafiar o templo não é simples. Estar na contramão desse sistema não é simples. Viver a vida inteira do contra não é simples, mas é extremamente revolucionário. Quero orar para você, com você e orar nesse momento. Deus que é Pai, Deus que é Mãe, peço a você que esteja conosco, que esteja ouvindo cada um dos seus filhos e cada uma das suas filhas, e que você também esteja falando a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas filhas. Nos ajude a entender que o reino de Deus é esse processo de humildade, de montar um jumentinho enquanto o mundo inteiro espera que a gente esteja num cavalo. Nos ajude a entender que o reino de Deus é o espaço de amarrar a toalha na cintura para servir as pessoas, enquanto o mundo inteiro espera que nós fôssemos um Davi forte, poderoso, conquistador, que vai subjugar as pessoas. Nos ajude a compreender que o Senhor quer de nós é humanidade, compaixão, compreensão, amor pelos outros. E não, entre aspas, sucesso, produtividade, acúmulo, riquezas. Dai-nos um coração igual ao teu, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã. Nos dê a oportunidade de ser o reino de Deus em pessoa, aonde nós estivermos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo para você. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta. Aquele abraço. Falou. Valeu.